Então vamos lá. Sabendo que o número atômico do ferro é 26, responda. Na configuração eletrônica do íon Fe mais 3, o último subnível ocupado e o número de elétrons é respectivamente. Então, olha só, vou colocar aqui para a gente escrever aqui. Gente, se alguém chegar aí, vocês me avisem, por favor. Então, olha só, o que já foi afirmado para a gente aqui, né? Ele falou do número atômico do ferro e perguntou para a gente na configuração eletrônica do íon ferro mais 3, o último subnível ocupado e o número de elétrons. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer a distribuição eletrônica do átomo de ferro neutro, tá? Com os 26 elétrons. E aí fica mais fácil para a gente ver o que a gente vai tirar e de onde. Então, tá aqui, ó, Z igual a 26. Aí tá lá. Vamos começar a nossa distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, ó, 2, 4 com 6, 10, 12, 18, 20. Então, 3d6. Agora, quando a gente forma o íon Fe mais 3, o que vai acontecer aqui, né? Ó, a gente perdeu, a gente retirou 3 elétrons, tá? Né? No automático, a gente tira de onde? Do último que eu coloquei, né? Só que eu tenho que tirar primeiro daqui, ó, do meu nível mais distante do núcleo. Então, ó, eu preciso tirar 3, né? Ó. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tiro os dois daqui, ó, do 4s2 e vou ter que tirar um aqui ainda do 3d, certo? Era 6, agora tem 5. Então, tá aí a nossa distribuição. E com isso a gente pode marcar, né, a nossa opção correta aí, que seria a letra B, né? O último nível ocupado é o 3D com 5 elétrons, certo? Tranquilo aí? Sei. F é o desafio do nosso capítulo aí, ó. Um elemento possui a seguinte configuração eletrônica: X, né? É o elemento X, Ne, 3s2 e 3p1. Onde Ne é a configuração do elemento neônio, um gás nobre com número atômico igual a 10. Pergunta-se, letra A, qual a configuração eletrônica completa deste elemento? Identifique-o usando a tabela periódica. Então, se ele falou para mim que o elemento X tem a seguinte distribuição eletrônica, ó, Ne, essa aqui, sempre que vier, gente, o símbolo do elemento entre colchete, quer dizer que é a distribuição eletrônica deste elemento, geralmente serão os gases nobres, tá? Porque eles têm a última camada completinha. E o que falta, né? O que ainda esse elemento precisa para completar a sua configuração. E ele falou aí no enunciado que o número atômico do neônio é 10. Então fica fácil, né? A gente vai completar aí, como pediu na letra A distribuição eletrônica do elemento X, ó. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 10, ó, tá aqui. 3s2,
e 3p1. Então, eu achei um número atômico igual a 13. Aí, o que, que você vai fazer, né? A sua prova lá. Você vai lá na tabela periódica, procura o elemento que tem número atômico igual a 13 e você vai identificar que é o elemento alumínio, que está lá na família 13. Letra B. Considerando que este elemento perca 3 elétrons, como ficaria sua configuração eletrônica? E se ganhasse 5 elétrons? Então, teríamos duas opções, né, para esse elemento. Primeiro, ele perde 3 elétrons. Então, se ele perde 3 elétrons, ele vai formar o íon mais 3, certo? Ou 3 mais, mesma coisa. Então, ficaria um S2, 2S2, 2P6. Ó, perdeu esses 3 elétrons aqui. 2 do subnível S e 1 do subnível P. Agora, ele falou se esse átomo ganhasse 5 elétrons, né? Ó, então, é o mesmo alumínio. Então, se ele está ganhando, é menos 5, certo? Então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, aí 5 vai entrar onde? Aqui no P. Ele cabe 6, ele só tem um, né? Ó, 3P6. Aqui. Colocamos aí as duas configurações, mas que vocês sabem, né, que o alumínio forma essa aqui, ó. Tendência do alumínio é perder elétrons. Então, essa aqui, ó, é a configuração que o alumínio forma frequentemente aí, né, do cátion I. Letra C. É mais fácil que este elemento perca os seus 3 elétrons, adquirindo a configuração eletrônica do neônio, ou ganhe 5 e adquira a configuração eletrônica do argônio, ambos gases nobres. Por quê? Então, eu já até falei, né, gente? É mais fácil ele perder, né? Porque são só 3, né, gente? Olha só, é muito mais negócio, é muito mais fácil, muito mais viável ele perder, ele doar esses 3 elétrons do que ele adquirir 5. Então, o número atômico dele, 13, ó, é muito mais próximo do neônio, que é 10, do que do argônio, que é 18, né? Então, é mais fácil ele perder. Certo? Letra E. É possível concluir que os metais têm facilidade de doar elétrons. Por quê? Então, perguntando, né, se é possível perceber que sim, né, a gente consegue perceber isso, né, que eles têm a facilidade em perder. E por que que isso acontece? Porque os elétrons, gente, eles são muito eletropositivos, né? E a tendência deles é mais em perder do que ganhar, tá? Ó, então, a gente sabe que sim, porque
os elétrons são muito eletropositivos. Tendência em perder, né? Letra E. Se isso é verdade, qual seria uma possível formação deste elemento formando uma molécula com outro elemento Y, cujo número atômico é 17? Dica: configure Y eletronicamente e use o fato que um gás nobre é eletricamente estável. Portanto, é o que os elementos buscam. Então, vamos lá. A gente tem o elemento X, né? Essa é a letra E. Ó, nosso elemento X, que está aqui, ó, com a seguinte configuração: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Então, ele vai perder esses 3 elétrons aqui. E ele vai combinar com o elemento Y, que tem número atômico 17. Então, ó, aqui o número atômico dele: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, então aqui tem 12, né? 3p5, tá aqui. Então, o nosso elemento Y, ele tem 7 elétrons na última camada, tá vendo? E o subnível P tá com 5. Você sabe que ele comporta até 6. Então, o que vai acontecer? Ó, este elemento X aqui, ó, ele quer doar, perder esses 3 elétrons. Mas o Y que está de cá, ó, ele só pode ganhar 1, porque ele já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E 5 aqui no P, ou seja, pode chegar mais 1 para formar 6. Então, olha só, aí ele vai doar 1. Ó, doou, chegou aqui. Só que ele ainda tem mais 2. O que eu vou fazer? Eu repito novamente o elemento Y, ó, com os mesmos 7 elétrons e faço a doação de mais 1. Ó. Chegou mais 1, tá vendo? E agora, para por aqui o X consiga perder os 3, eu repito o elemento Y pela terceira vez. Ó, aí o X faz a doação para ele do terceiro e último elétron. Então, ele perguntou para a gente qual seria uma possível forma desse composto, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu usei um elemento X e 1, 2, 3 elementos Y. Ó. Tá aqui a possível fórmula do nosso composto. Tá? Só escrevi a quantidade de átomos que eu usei de cada um na formação desse composto. Letra F. Utilize essa técnica de configuração por meio de um gás nobre e dê a configuração eletrônica do lítio, Z igual a 3, do bário, Z igual a 56, e do rubídio, Z igual a 37. Monte também, para eles, as possíveis moléculas formadas
pela ligação com o elemento de número atômico 17. Então, ele quer que a gente use a notação, né, utilizando o gás nobre aí para representar a distribuição eletrônica desses elementos, ó. Então, o primeiro é o lítio, que tem número atômico 3. Depois é o bário, que tem número atômico 56. E o rubídio, que tem número atômico 37. Então, a gente vai olhar na tabela periódica qual é o elemento, né, o que está lá na família 18, ou seja, o gás nobre, que está mais próximo desses elementos, tá? Porque aí a gente usa a configuração dele. Então, se o lítio tem 3, gente, eu vou usar a configuração do hélio, que tem 2. Ó, tá aqui o hélio, tem 2 elétrons. Então, um S2, e depois eu tenho 2S1, certo? Tá aqui. Agora, o bário, 56. Aí, vocês podem olhar lá na tabela, lá na família 18, vocês vão achar o xenônio, XE, que tem número atômico 54. Então, tá aqui, ó, e coloco aqui o 5S2. E o rubídio, que tem número atômico 37, olha lá na família 18, o criptônio, KR, que tem número atômico 36. Então, fica aqui, ó. E o nosso um elétron que está aqui, ó. Peraí. O nosso bário não tá errado, né? 3D10 dá 30. 4P6, 36. 6 aqui, gente, desculpa. 6S2. Confundi aqui, tá? Pagar aqui melhor, senão vai ficar feio aqui. Pronto, vamos colocar direitinho aqui. A configuração de xenônio e o 6S2, certo? Só que ele ainda pediu mais uma coisa. Monte também para eles as possíveis moléculas formadas pela ligação com o elemento de número atômico 17, né? É o que a gente usou na nossa questão anterior, ó. Tá aqui, ó. Ele aqui, ó, 17. Que vai receber um elétron, certo? Então, olha aqui. O lítio precisa de desfazer de 1. Então, vai formar lítio e Y, certo? Ele precisa ganhar 1 e o lítio perder 1. Agora, o bário, ele precisa perder 2, certo? Então, nós vamos usar 2 vezes o elemento Y, né? Porque ele só pode ganhar 1. Então, tá aqui. E o rubídio tá cedendo 1 também, tá vendo? Então, vai ser RB e Y. 1 aqui. Certo? Então, seria essa a resolução do nosso exercício desafio do capítulo aí. Entenderam? Tranquilo aí? Tem alguma dúvida? Tá de boa. Boa? Então, beleza.
Vamos lá, então. Os meninos saíram. Gabriele e a Maria, né? Os exercícios de fixação agora. Um certo íon negativo, X3-, tem carga negativa -3, sendo seu número total de elétrons 36 e seu número de massa 75. Podemos dizer que seu número atômico e de nêutrons são, respectivamente. Então, olha só. A gente tem aqui a seguinte situação. Ele me deu o número de elétrons, né, de um elemento X aqui, ó, do íon X, 3-, e quer que a gente descubra o número de ele deu para mim o número de elétrons, ó, vamos anotar. 36. Ele me deu o número de massa, que é 75. E quer o número atômico, o Z, né? O número de prótons. E o número de nêutrons, certo? Então, olha só. Se eu sei que o elemento X, quando ele tem essa carga aqui, formando o íon 3x-, ele ganhou 3 elétrons, então eu posso descobrir o número atômico dele, o número de prótons. É só a gente retirar esses 3 elétrons, né? Esse sinal de menos não indica que ele ganhou. Então, se ele tem 36 elétrons, o seu número atômico vai ser 33, com 3 elétrons a menos. Agora, o número de nêutrons fica fácil. É só usar a nossa formulazinha. A igual a Z mais N. A é 75. Z, a gente acabou de descobrir que é 33. E eu descubro o N, fazendo essa subtração aqui, ó. Que vai ser 42. Então, resposta correta do número 1 aí, letra C, 33 e 42. Número 2. Sabendo que os átomos Y, 2x e x, né? E o argônio, 18 e 40, são isótopos. Pode-se afirmar que o número de massa de Y é igual. Então, olha só. Se eles são isótopos, eles têm o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, né? Então, eu posso dizer que X vai ser igual a 18. Só que ele quer saber o número de massa de Y. Olha, o número de massa de Y é 2 vezes X. Então, eu vou ter 2 vezes 18, que será igual a 36. Letra D, número 2 aí. Número 3. Relacione a coluna 1 com a coluna 2. Coluna 1, letra A, isótopos entre si. B, isóbaros entre si. E C, isótonos entre si. Coluna 2. Diferentes números atômicos, diferentes números de massa. Então, são os isótonos, letra C.
Segundo, iguais números atômicos e diferentes números de massa. São os isótopos, letra A. Terceira, diferentes números atômicos e iguais números de massa. B, isóbaros. Quarto, diferentes números de prótons e de elétrons e iguais número de nêutrons. Letra C, isótopos. E o último aí, diferentes números de prótons, de elétrons e de nêutrons. É o que? Letra B, isótopos, certo? A sequência correta de cima para baixo na coluna 2 é C, A, B, C, B. Letra C. Mas como que vai ter o mesmo número de massas se tem diferentes prótons e nêutrons? Como que vai ser isóbaro? Qual? A última que você fala, Gabriel? Isso. É. Diferentes números de prótons, de elétrons e de nêutrons. Ah, tá. Ele tem os três diferentes, né? Faz sentido isso não. Peraí, deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para me te explicar. Vamos pegar um. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Diferente número de prótons, então tem número atômico diferente. Eu pegar o cálcio e o argônio, ó. Aqui é 20, aqui é 18, certo? Diferente número de prótons, ok. Aqui é 40, aqui também é 40. Então, se é um átomo neutro, prótons e elétrons são iguais, certo? Então, o cálcio tem número de prótons 20 e número de elétrons também 20. Número de nêutrons dele será 20 também, né? Porque 40 menos 20 dá 20. Agora, olha o argônio. Ele tem número atômico, o número de prótons, 18. Como ele é um átomo neutro, quer dizer que prótons e elétrons são iguais. Então, ó, prótons 18, elétrons 18 e número de nêutrons. Quanto que vai ser? 48 menos 18. Vai dar 2, vai 1, 22, tá certo? Tá É. vendo? Todos os três são diferentes, Gabriel, mas ele tem o mesmo número de massa. Os dois são isóbaros entre si. Ah, tá, entendi. Obrigado. Entendeu? Uhum. Beleza, isso mesmo. Vou aproveitar para você perguntar. Aí numa prova você já não erra mais, você já vai lembrar. Vamos lá. Número 4. Assinale o que for correto. Então a gente tem algumas afirmativas e ele quer que marque somente as afirmativas corretas. Primeiro, de acordo com o modelo atômico de Dalton, um elétron é uma partícula maciça e indivisível? Não, né, gente? Dalton não falou em elétrons. Essa definição aí estaria certa se ele tivesse usado o termo átomo aqui. Então, a 1 está errada. 2. Thomson, em seu modelo atômico, descrevia o átomo como uma massa de carga positiva, que contém elétrons de carga negativa incrustado no seu interior, que neutralizavam a massa positiva. Certinho, né? Isso mesmo. 4. Ernest Rutherford, em seu modelo atômico, descrevia o átomo como uma estrutura na qual
A carga positiva permanecia no centro, constituindo o núcleo, enquanto as cargas negativas giravam em torno desse núcleo. Certo, né? Também. 8. Um íon de carga 2+, apresenta distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Possui 18 prótons em sua estrutura. Tá, tem 18, né? 18 elétrons. Então, se ele é um íon com carga 2+, ele já perdeu 2 elétrons, né? É. Aí eu tinha 18 elétrons e número atômico 18. É isso. Né? Ok. 15. O átomo de carbono que possui número atômico igual a 6 possui 6 elétrons em sua última camada de valência. Errado. Se a gente fizer a distribuição eletrônica desses 6 elétrons, ó, vai ficar 1s2, 2s2 e 2p2. Então, na última camada, ele vai ter 4. Então, ele pediu a soma das corretas. Foi a 8, a 4 e a 10. Não, a 8, a 4 e a 2, né? Deu 14. Confere? Isso. Ótimo. 5. As cores dos fogos de artifício se devem à presença de substâncias químicas adicionadas durante a fabricação. Alguns íons responsáveis pela coloração são Na+, Sr2+, Ba2+, e Cr2+. Considere as afirmativas e assinale o que for correto. 1. O estrôncio metálico recebe 2 elétrons e se transforma no cátion Sr2+. Se é positivo, ele está perdendo, não ganhando. Então, a 1 está errado. 2. Os elétrons do cobre 2+, estão distribuídos em 4 níveis de energia. Então, se a gente fizer a distribuição do cobre, né, a gente vai olhar lá na tabela periódica, o número atômico dele é 29, então vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 e 3d9. 4 níveis de energia, né? Porque tem um 4s2 certo. O íon Na+, Era, como que vai ficar? 1s2, Hum. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d9. Beleza. Tá? Aí o 4s2 aí configura o quarto nível de energia, certo? 2, 4, 6, 8, C12, 20. Sim. O íon Na+ é isótopo do gás nobre neônio. Então, o íon Na+. Então, ele perdeu um elétron. Não, mas aí a questão de prótons não muda, né? Para a formação de íon só muda a quantidade de elétrons. Então, o íon Na+ continua com 11 prótons e o neônio com 10. Não. 8. O íon Sr2+, tem 2 elétrons na sua camada de valência. Ele já perdeu, né? Se ele formou o íon Sr2+, ele já perdeu esses 2 últimos elétrons, né? Então tá errado. E 16, o íon Na+ tem 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. Se você conferir lá na tabela periódica, o número atômico do sódio é 23.
Então, 23 menos 11 dá 12, certinho. Então, correto aí pra gente, a 16 e a 2, certo? Sim. 18, então, a nossa soma. Não tinha os números atômicos aqui, eu nem tinha visto embaixo da questão. Vamos corrigir só a 6, que aí a gente para. Vamos lá. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Letra A. O átomo ser indivisível? Não, quem falava isso era Dalton, né? E a gente já viu que não é assim. B. A existência de partículas subatômicas? Certo, né? Foi a primeira vez que falou em presença de partículas menores que o átomo. C. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia? Não, só Rutherford lançou essa ideia. D. Aí foi o Bohr, não? Que, tipo, que tem vários níveis. Aí não foi o Bohr, não? Ah, tá. Ou eu confundi É, aqui? mas isso está certo. Foi só Bohr que falou em níveis. Ah, tá, beleza. O Rutherford só fez a divisão, né, de núcleo e eletrosfera. Obrigado, isso mesmo. Letra D. Os elétrons girarem em órbitas circulares ao redor do núcleo. Aí a gente pode colocar Rutherford, né? E letra E. O átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Rutherford. Então, a resposta correta da contribuição de Thomson é a letra B, a existência de partículas subatômicas. Isto. Gabriel, você quer que eu mando o gabarito da 7 até a 12 para você conferir? Pode ser. Então, combinado, tá? Eu te mando, agora eu tenho outra aula, aí eu acabo 8h15. Aí depois desse horário, eu deixo lá no grupo a nossa matéria do simulado, tá? Vai ser capítulo 1 e 2, né? Foi o que a gente viu, mas deixo lá para confirmar e deixo o gabarito também, tá bom? Tranquilo.